Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 10. Eu vou ler. E eis que uma mão me tocou e fez com que me levantasse, tremendo, sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, pois agora te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, abaixei o rosto para a terra e emudeci. E eis que um que tinha a semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a boca e falei, e disse àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não retenho força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Pois quanto a mim, desde agora não resta força em mim, nem fôlego ficou em mim. Então tornou a tocar-me um que tinha a semelhança de um homem e me consolou. Feche os seus olhos agora. Senhor Deus, Pai amado, amigo, nós queremos pedir que a Tua presença se faça sentir aqui no meio do Teu povo, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus nós pedimos, coloca em nós, em nosso coração, um espírito de entendimento para que nós possamos compreender a Tua palavra, meu Pai, para que nós possamos ministrar segundo a Tua vontade, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando ainda jovem, eu ouvia falar de Daniel, eu sempre imaginava Daniel como um jovem, até porque todas as ministrações e todas as ilustrações de Daniel mostravam Daniel como um jovem. Mas havia um livro de história lá em casa, para falar a verdade, agora melhor me lembrando, era uma Bíblia que eles vendiam de casa em casa, uma Bíblia grande, que tem um monte de pintura, não sei se você já viu isso, né? Lá em casa tinha uma dessas, grandona, gigantesca, e eu gostava de folhear aquela Bíblia para ver as figuras. E uma daquelas pinturas tinha exatamente a cena de Daniel na cova dos leões. Só que esse Daniel já era um velhíssimo, né? Então isso me despertou a curiosidade, como me desperta até hoje a curiosidade, para perceber que aquela figura que estava diante de Deus era, na verdade, uma figura incomum, porque Daniel fez parte de um povo que foi tirado de Jerusalém, de sua terra, pertencia à nobreza, pertencia à aristocracia hebraica, foi tirado de lá, levado cativo à Babilônia desde a juventude. Desde a juventude pegaram aquele menino e o levaram para a Babilônia, e ali na Babilônia ele cresceu no conhecimento do Senhor. Aquilo que ele aprendera foi desenvolvido porque pouco a pouco ele foi tendo experiências com Deus. Então tudo que a gente lê
do capítulo 1 até o 10, você dá um salto de quase 80 anos, porque ele soube experimentar o poder de Deus através da mortificação da sua vida. Há de se perder alguma coisa para se ganhar outra. O que Daniel ganhou? Daniel ganhou uma experiência extraordinária com Deus através das perdas, porque ele perdeu a sua cultura, perdeu a sua história, perdeu o convívio do seu povo, perdeu todas as coisas de privilégio, de nobreza, para estar como escravo, como servo. Mas ele não perdeu a sua fé. Então, quando a gente está lendo essa passagem, Daniel tem uma visão quando ele estava à beira do rio Tigre. É um rio distante. E eu fico imaginando agora, eu estive ontem e hoje em Itaperuna, estive vendo lá o rio se recuperando. A gente às vezes passa por alguma ponte, vê o rio correndo e sempre tem alguma lembrança. Sempre passa algumas lembranças, a gente se lembra de momentos da nossa vida, e eu fico pensando que as lembranças de Daniel não foram diferentes. Aquele homem estava experimentando a alegria de servir a Deus como escravo. A alegria de servir a Deus em circunstâncias muito difíceis. E já de idade avançada, ele persistia nas experiências de juventude. Então diz a palavra que ele teve uma visão, mas a visão que ele teve se referia a coisas muito distantes, e ele estava interpretando como se fossem coisas próximas. Entende o que eu estou te falando? Quando ele teve a visão, ele pensou Jerusalém. Ele pensou o povo de Jerusalém. Mas ele em momento nenhum entendeu a visão. Então o anjo veio, e quando ele olha o anjo, as forças lhe faltam. Quando às vezes você tem manifestações espirituais na igreja, a gente tem uma certa relutância, achando que Deus se submete aos nossos critérios. A gente tem às vezes a petulância de achar que Deus está retido nas coisas que eu quero que sejam. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Quando Jesus estava descendo de Jerusalém, os seus discípulos estavam muito felizes, porque estavam juntos do Mestre. Estavam cantando, estavam pulando, estavam cantando muito alto e gritavam. E algumas pessoas que estavam ao derredor acompanhando Jesus viraram e falaram assim: Mestre, mande que eles se calem. Eles estão gritando muito. E Jesus vira para aqueles homens e diz assim: ó, em verdade eu vos digo que se eles não clamarem, as pedras clamarão. Isso quer dizer o quê, irmãos? Quer dizer que o clamor, o louvor, a manifestação do Espírito Santo é dado não em conformidade àquilo que eu acho, mas em conformidade àquilo que Deus acha. Então as coisas na igreja precisam prevalecer de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer. Então às vezes dentro da igreja acontecem coisas que a gente fica estranhamente impressionados. Por exemplo, orar em línguas. Uma pessoa que esteja no seu canto orando em línguas, e a gente estranha e fala assim: como pode ser isso? Vai na Bíblia e você vai encontrar. Vai na Bíblia e você vai verificar que faz parte dos dons da manifestação do Espírito Santo. Então, se está lá, eu preciso desejar, eu preciso pedir ao Senhor. Outra coisa, irmãos, eu tive uma experiência com o Espírito Santo uma vez na minha vida. Eu estava ouvindo um argentino lá em Campos dos Goytacazes. E aquele argentino falava muito rápido, eu não conseguia entender o que ele estava falando. Mas eu me lembro perfeitamente que eu estava filmando. E ele estendeu a mão e começou a orar. E eu senti as minhas pernas fracas. Eu senti as minhas pernas fracas e caí ali. Eu fiquei quase 3 horas caídos ali no chão,
o meu irmão me procurava e não me encontrava, e foi a primeira vez que veio ao meu coração a palavra Betesda. Talvez as pessoas não conheçam o sentido dessa palavra. Eu abri a Bíblia depois de acordado naturalmente, que eu fui encontrado pelo meu irmão, que ele me puxou, e a filmagem ficou rodando ali até a máquina desligar. E eu fui procurar o nome Betesda. E eu escrevi aquele nome no crachá, Betesda. E embaixo coloquei esse nome feio. Porque para mim era um nome feio. Não é? E não é assim, irmãos? Quando você fala, você é de que igreja? Igreja Betesda. A pessoa fala, Betesda, né? Dá uma pronúncia esquisita. Mas aquele nome para Deus tinha muito mais sentido do que nós podíamos imaginar. Muito mais sentido. Como tem muito mais sentido aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida do que as pessoas ou você próprio possa imaginar. Daniel estava com fraqueza nas pernas, você sabe por quê? Porque ele estava diante da manifestação do Todo-Poderoso. Quizá todos nós da igreja pudéssemos também estar diante do Todo-Poderoso e sentir as pernas bambas. Pudéssemos nós também chegar aos 80 anos com vontade de experimentar o poder do alto, com vontade de descobrir as novidades de Deus. Eu com 54 anos, vez ou outra, eu me deparo com coisas da Bíblia que me impactam, de tal maneira que eu falo assim, Jesus, que coisa maravilhosa. Vez ou outra eu vejo jovens fazendo coisas que eu fico alegre, feliz. E eu percebo que a manifestação de Deus continua acontecendo da mesma maneira, porque nós servimos a um Deus que não está retido no passado, nós estamos servindo a um Deus vivo. Ao Deus vivo eu sirvo. Você pode repetir comigo? Ao Deus vivo eu sirvo. E Jesus está aqui, amém? Jesus está aqui. Eu preciso perceber que é da vontade de Deus que eu abra o meu coração. Só que Deus, Ele na verdade, Ele espera por você. Ele espera que você possa responder uma pergunta muito simples. Quando Deus manda alguém, a pessoa responde assim, por que eu? Manda fulano. Por que eu? Há cerca de 2 dias atrás eu ouvi uma reportagem na RIT, num programa que infelizmente na minha televisão não pega, de um pastor, à noite ele faz um programa, Vejam Só, é um programa muito bom, e ele estava falando sobre missões, e ele estava entrevistando um missionário. Irmãos, pelas estatísticas, isso me deixou de uma tristeza tremenda. A expectativa no século XX era de que o Brasil fosse o celeiro de missionários para a Europa. Você sabe o que aconteceu? A perspectiva deles, no século XX, eles mandavam anualmente cerca de 13% dos seus grupos para o exterior. Em vez de crescer, isso decaiu. Ou seja, de 13 que mandavam, hoje mandam só 3. Por que isso? Por que decaiu esse número? Porque hoje a igreja, ela se tornou uma igreja personalística. Já não é a igreja de Jesus, é a igreja do fulano de tal, é a igreja que busca as suas próprias bênçãos. Todo mundo vem, todo mundo quer buscar a sua cura. Você vê um programa da televisão, aí você fala assim, a irmãzinha aí, o que houve? Aí eu vim para cá com a dor de cabeça horrível, agora eu estou sem dor de cabeça. E você? Eu estava sentindo umas dores na coluna, agora já não estou mais. E aí vem aquela multidão de caroços, que eu nunca vi tanto caroço na minha vida, né? Isso, caroço para lá, eu estava com caroço aqui, eu estava com caroço aqui. Irmãos, eu não tenho nada contra caroço, nada que você tem, mas eu digo uma coisa, a gente precisa ter uma visão mais séria de Deus. Deus não é curandeiro. Deus não é curandeiro. E nem a igreja foi chamada a ser curandeira. O problema é que a igreja se transformou nisso. A manifestação extraordinária de Deus
se dá na igreja não para que seja algo para você, mas que seja o dom utilizado para crescimento da igreja. O que está acontecendo? As pessoas estão indo à igreja para receber para si. Individualismo, a pessoa quer para si. Ela vai buscar, vou buscar minha bênção. É a minha bênção, a sua que se dane. E aí o que acontece? Ninguém está mais pensando no outro, ninguém está pensando em fazer evangelismo, ninguém está pensando, puxa, eu posso orar pelas outras pessoas, eu posso talvez entrar para um curso para ser missionário. Antigamente, até Jocum, eu não ouço mais falar. Então há um silêncio sobre a face da terra com relação a missões. E aí esse missionário virou e falou assim: diminuíram tantas as ações dos homens em missões, que Deus está agindo. Uma das igrejas que está crescendo mais é no Iraque, e está crescendo no Iraque exatamente porque um muçulmano se converteu, e ele está fazendo uma obra tremenda naquele meio lá, e ele começou a contar a história. Eu falei, glória a Deus, porque Deus é todo poderoso e não depende de nós, porque se dependesse de nós, irmãos, nós já teríamos uma igreja fracassada. Amém? Por que eu estou falando isso hoje? Porque eu quero crer que Deus tem um projeto para você. Não é perguntar exatamente, Senhor, o Senhor está me chamando a trabalhar na tua igreja, por que eu? E a pergunta devia ser o contrário, devia ser, Senhor, por que não eu? Eu quero. Usa-me a mim. Faz isso através de mim. Porque essa disponibilidade é que me transforma num vaso de Deus, é que me faz olhar as coisas de uma forma diferente. Quando eu pego e falo assim, olha, Lucas 12:32 é a frase do meu coração, é porque ela simboliza tudo que está no coração de Deus. Pequenino rebanho. É esse pequenino rebanho que Deus ama. Ah, pastor, mas eu fico esperando algo de extraordinário. Uma nuvem que venha me chamar. Não, irmãos. O que Deus quer de você é que você ame quem você é. Ame o que Deus fez em você. E de tal maneira se sinta fortalecido que você possa, ser um instrumento nas mãos do Senhor. Porque há coisas que você tem pedido, há coisas que você tem clamado ao Senhor, e às vezes você não recebe. Não recebe por quê? Porque há uma batalha espiritual, irmãos. Há uma batalha espiritual envolvendo a sua vida e a minha vida. Se você não percebeu ainda, devia já ter percebido. Há muitas coisas que demoram a acontecer nas nossas casas porque nós somos fracos das pernas na hora de vivenciar a experiência com Deus. Se você voltar aqui no versículo 10, você vai observar, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Você está vendo lá? A mão me tocou, significa que ele estava onde? Ele estava de joelhos, ele estava orando, estava jejuando, era homem de Deus, era homem vinculado às coisas do Senhor. Se você pegar e ler o capítulo 10, você vai ver que Daniel teve a visão, temeu, tremeu e se pôs em oração diante daquela realidade. Ele estava pensando que era alguma coisa que ia acontecer com Jerusalém, e aí o anjo veio explicar para ele, Daniel, é algo que eu estou dando para você, e é uma visão de longe, é uma visão de um tempo que ainda está por vir, e ele estava se referindo aos tempos finais, e isso apavorou. O que Daniel viu, ele achou que era alguma coisa que viria sobre Jerusalém, apavorou. E nós continuamos hoje, irmãos, sem perceber esse universo espiritual que está sobre nós. A palavra que está sendo dita, por favor, coloca no versículo 13, Priscila. Olha o que o anjo diz para Daniel. Daniel, Deus já ouviu a sua oração. Aquilo que você estava pedindo, Deus já tinha
atendido, já tinha dado ordem. Olha, desde o dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas suas palavras. E o versículo 13. Versículo 13, colocou? 10, 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. 21 dias o demônio combateu Gabriel. Gabriel precisava levar, porque Gabriel é o mensageiro da parte de Deus. 21 dias Gabriel não conseguia, porque naquele reino ali dominava uma entidade maligna, o príncipe do reino da Pérsia. Não deixava Gabriel passar com a resposta. E aí precisou vir Miguel, porque Miguel é anjo de combate. Veio e libertou aquela região para que Gabriel pudesse passar. Irmãos, você está compreendendo o que eu estou te falando? Você está compreendendo que você vive numa região dominada por entes do mal? O mundo, quando a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno, o mal está colocado aqui nessas regiões. Quando você olha essas ruas, você percebe que há anjos do mal impedindo que você realize muita coisa na sua vida. Ah, pastor, mas como é que eu vou conseguir? Através da oração. Através da oração. Há muita coisa que Deus já falou, faça-se segundo a vontade dele, mas o anjo que está trazendo, ele está sendo impedido. E por que o anjo não passa? Porque você não está se humilhando diante de Deus, não está orando, não está clamando, não está vindo à igreja, não está participando das coisas da igreja. Você acha assim, eu vou ficar, fica em casa, combate em casa. E hoje o que Deus quer falar para nós, há uma visão que foi dada para a igreja, e isso não é fábula. Aquilo que Daniel viu está descrito para nós. Aquilo que Daniel viu foi escrito por João na ilha de Patmos, para que você pudesse ter a mesma compreensão hoje. Você não precisa que um anjo venha te revelar aquilo que você já devia ter entendido. Você não precisa que um anjo se manifeste sobre a sua vida, porque está escrito, e da forma como está escrito vai acontecer. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer orando, porque há muita coisa, irmãos, há muita coisa que acontece na nossa casa, porque a nossa porta está aberta. A nossa porta está aberta. Da mesma forma como tem um demônio impedindo, também deve ter um anjo na tua porta dizendo, aqui é casa do Senhor, amém? Aqui é casa do Senhor. Da mesma forma como tem um demônio impedindo que a sua vida possa caminhar, existe um anjo na porta do teu coração dizendo, ali está o Senhor. Mas irmãos, são tantas brechas, são tantos buracos, que a nossa história invade o nosso coração e nós estamos cheios de contaminações, coisas que estão dentro de nós e nós não conseguimos nos libertar. Não conseguimos falar, Senhor, eu quero largar isso, eu quero vivenciar uma experiência que me traga realmente entendimento da tua palavra, porque eu digo para você, a mediocridade espiritual, ela vai levar muita gente para o inferno. Você sabe o que é mediocridade espiritual? É aquilo que fica no meio, é o médio. Mediocridade vem daquilo que fica no meio, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu fico no meio. Então eu não tenho resposta para os caminhos de fé que Deus está falando para mim. Eu não consigo. Eu não consigo porque eu estou firmando a minha confiança naquilo que eu entendo, naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu acho que eu posso fazer. E aí quando eu pego o Salmo 20, versículo 7, ele diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos,
mas nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Pode repetir comigo? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor. Amém? É essa palavra que vem edificar a nossa vida e a nossa casa, irmãos. Nós não estamos pensando em fábulas. O demônio, ele está cercando pessoas. O demônio está cegando pessoas. O demônio está tirando entendimento da vida das pessoas. E as pessoas não conseguem alcançar aquilo que elas estão experimentando. A verdade do Senhor se tornou uma banalidade. A igreja do Senhor se tornou uma banalidade, onde não se manifestam mais as forças espirituais, porque também as pessoas não têm buscado. Ninguém fala mais em jejum, ninguém fala mais em mortificação, ninguém fala mais em penitência, ninguém fala mais em oração. As pessoas só falam em grandes eventos. Mas o maior evento está dentro de você. O maior evento é um joelho dobrado diante de Deus. Daniel não tinha ninguém por si. Daniel estava dobrado ante o poder do Altíssimo e ele estava clamando porque ele teve uma visão e esta visão o colocou com medo. Ele teve a visão às margens do rio Tigre. Ele estava com medo e mediante aquele coração quebrantado, o poder do alto, as portas do céu se abriram e o Senhor se manifestou para ele, com simplicidade, sem muito falatório, sem muita sabedoria humana, sem muito conhecimento humano, apenas com o dobrar-se dos joelhos, porque é isso que importa para Deus. Nós precisamos ser um povo de oração, nós precisamos ser um povo que busque o Senhor em clamor constante, porque há inimigos ali na porta. Há inimigos tentando te tirar da sua experiência de fé. Se você não tiver condição de falar, Senhor, combate esses inimigos, você se torna presa deles. Se torna preso. Vou te dar um exemplo, irmãos. Muito simples. Uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, eu sempre na igreja ouço falar da manifestação de Deus e da manifestação do demônio. Mas eu vou falar uma coisa com a maior sinceridade. Eu tenho dificuldade porque nenhuma nem outra eu nunca tive sensibilidade para ver. Falei, já teve, você que não percebe. Ela falou assim, não. Falei, eu vou te mostrar uma forma simples, para você conhecer o poder de Deus e o poder do maligno. Ela falou, pois não, pastor. Quando você estiver saindo da sua casa, quando você pensar, eu vou ao culto, você vai ter milhões de vozes dizendo, não vá, porque hoje você está cansado, você trabalhou o dia inteiro, você está cheio de impedimentos. São vozes que vêm do fundo do inferno para te convencer a não buscar a comunidade de fé. Mas como que você vai saber se eu estou falando a verdade? Quando você pensar nisso, você vai dizer, em nome de Jesus, eu não aceito essas vozes. E você vai ver que no seu coração vai nascer uma vontade de estar na igreja. E isso é fato. É fato. Não fosse assim, nós teríamos sempre crentes pontuais. Não é verdade? O combate é sério, então as coisas demoram a acontecer. Porque nós precisamos ser um povo que abrace a causa do Senhor Jesus. Jesus descia e falava, olhava, os seus discípulos estavam dormindo. Ele voltava dormindo. E nós vivemos essa experiência na nossa vida. Nós queremos orar para o Senhor, pegamos a nossa Bíblia e vai lá para a sua cama, vou ler a Bíblia. Pastor, vou ler a Bíblia. Aí abre, deita e começa. Devia perguntar, pastor, Deus entende ronco? Tem alguma coisa, falar em línguas e falar em ronco, tem alguma coisa semelhante? Porque eu, na verdade, eu acabo falando em ronco. Por quê?
Porque a pessoa não quer falar assim, eu vou sentar ali na mesa, vou abrir a Bíblia e vou fazer isso. Irmão, estou sendo muito sincero para você, para buscar, para combater, para se defender, para defender a sua casa, para defender os seus familiares. Isso que está sendo dito na palavra de Deus é fato. Daniel estava pedindo algo para Deus, Daniel estava clamando, e Daniel tinha currículo para fazer isso. Daniel não era um Francisco Pinheiro qualquer, não. Daniel era Daniel. Já tinha uma história de 80 anos de vida espiritual com Deus. E o demônio estava tentando impedir a bênção de chegar até a casa de Daniel. O que você acha que está acontecendo na sua vida? Quem é você diante de Deus, comparado com Daniel? Você não vai ter um, não, você vai ter 10 demônios. E aí nas regiões celestiais, eu tenho que sempre zelar para pedir ao Senhor, Senhor, envia o teu anjo para que na minha retaguarda esteja guardada a minha retaguarda, a minha casa, a porta da minha casa. Paulo já vai admoestar as pessoas, e olha, não é contra carne e sangue que vocês têm que combater, não, tem coisa muito mais séria. E hoje, irmãos, nós vivemos um tempo, não é um tempo de descrença, quem dera fosse assim, não é um tempo de descrença, pelo contrário, é um tempo de muita crença, crença em Exu Caveira, crença em macumbaria, crença em pedras, em cristais, em fumaça, em fogo, e uma quantidade de coisas. E eu preciso ser luz no mundo que vive nas trevas. E eu preciso argumentar com a minha vida para que as pessoas compreendam que há um Deus, e esse Deus nunca abriu mão do amor que sente por cada um de nós, para que nós possamos verdadeiramente realizar a obra dele. Para que a gente realize a obra dele, Miguel precisa vir. Existe uma corte celestial de anjos. Existe uma corte celestial. Mas é preciso que eu creia e trabalhe segundo o propósito que Deus tem para a minha vida. Irmãos, aproveitando o meu período de viagem, muito bom, andar com Deus é igual andar de avião. Um caminho de fé é igual um caminho de avião. Não deixa rastro. Não tem estrada para seguir, mas tem direção. Talvez se alguém perguntar sobre qual é o caminho que você está seguindo, você não vai ter como explicar, porque não tem caminho. O caminho é o que você vê. E a Bíblia manda que eu olhe para frente, eu siga para o alvo. Então eu vou seguir pelo alvo. Eu não posso perder o meu alvo, porque senão eu perco o caminho. É igual andar de avião. Quando você vê aquele negócio subindo, você tem que acreditar muito no piloto. Não é verdade? Acreditar muito. Até acreditar que tem um piloto ali dentro, né? Ainda mais quando você está vindo no avião, que todo mundo fala inglês. Aí a pessoa, o avião começa a subir. E você assim, né? Um copinho vazio de água na mão e aquilo subindo. Daqui a pouco ele faz assim. Aí você fala, aí ele, não. Faz assim. Aí você fala, ai meu Deus. Aí você fala, esse piloto é idôneo. Aí ele faz assim, depois o avião fica em linha reta. E você vai andando sobre o oceano, parece que você não sai do lugar, mas você está saindo, você está planando, você está indo à frente. Às vezes o piloto fala, don't sprite, e você... Eu olho para a Jane e a Jane olha para mim. Very, very good. Não estendemos nada. Assim é a nossa vida espiritual, irmão. Entendeu?
a coisa para subir, para decolar é difícil para caramba. Você tem a impressão que aquele negócio vai... Aí aquilo, quando plana, e você vê assim, você fala assim, não está acontecendo mais nada. Está sim. Tem uma mão segurando você assim, ó. Você está pensando que você está voando? Está não. Tem uma mão te segurando e te mantendo firme. Daniel sabia disso. Daniel era igual a criança que quando sente o perigo, corre e se ajoelha aos pés do pai. Ele teve uma visão e ele correu para os pés do pai. Eu vou orar, eu vou clamar, eu vou pedir, eu vou jejuar, eu vou mortificar. Como aquele homem tinha ainda fé no seu coração. Com todas as experiências de vida, desde os 10 anos, 16 anos de idade, até os 80. O avião dele já estava planando. Né? Ele olhava assim, o oceano, e falava assim, tem nada de diferente acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. Você que não está vendo. E é assim a nossa vida. Nós precisamos perceber que a força do Senhor é que nos impulsiona, que nos leva adiante, que nos mantém de pé. Irmãos, Mateus 26, 51, 53, tem uma passagem que um dos homens que estava com Jesus, vou ler, diz assim, tem como colocar aí? Mateus 26, 51 a 53, vamos ver lá. Isso. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse, mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Irmãos, o que Jesus estava dizendo é que a luta não é da carne. O que Jesus estava dizendo que não é com a tua mão que nós vamos conquistar alguma coisa. O que Jesus estava dizendo que não adianta você achar que o político X, o Y, o Z que vai fazer alguma coisa, bobagem. Bobagem. O que vai fazer diferença é a sua vida debaixo da unção de Deus. É a graça de Deus na sua vida. É ela que vai transformar a vida dos seus familiares. As coisas estão sendo produzidas, você que às vezes não vê. Você que não vê. Nós precisamos perceber que Deus está trabalhando. Deus está fazendo a sua obra. Irmãos, esta semana, enquanto eu ia para Itaperuna, uma pessoa me contactou no Facebook e ela ouviu uma pregação da igreja, na página da igreja. E ela disse que Deus falou muito ao coração dela e ela saiu de um quadro de depressão exatamente por causa daquela palavra. Você sabe de onde ela é? De São Paulo. E ela entrou no meu Facebook, ela me convidou para ser amigo, a gente sempre aceita, né? E responsável, mas aceita. Aí depois eu indaguei e falei assim, mas como que você me conheceu? Quer se espantar mais? Ela me disse assim, na verdade eu já tinha ouvido uma outra pregação sua. Eu conheci um rapaz na cidade de Itaperuna e eu vi o seu nome lá no Facebook dele. Só que eu perdi o contato dele. A última vez que eu tive contato, ele me falava de Jesus e me mandou uma pregação sua. E eu nunca mais tive contato com ele. Eu estou tentando agora, mas parece que ele largou esse negócio de Facebook. Eu fui olhar, era o Eduardo. Tem um ano que ele morreu. Eu falei, por isso que eu falo, Deus age de uma forma poderosa. Os caminhos de Deus são insondáveis para nós. A sua vida, para você, talvez não faça sentido. Para Deus faz todo sentido. Às vezes você pode olhar pela janelinha da sua vida e falar, nada está acontecendo, só vejo um oceano azul.
tudo parece que está parado e não está. Nós estamos caminhando em direção ao alvo. Creia nisso. Ame a obra de Deus. Aposte nas coisas de Deus. Há pessoas que serão salvas. Há pessoas que serão libertas. Há pessoas que serão restauradas porque você hoje decidiu fazer alguma coisa por Jesus. Decidiu trabalhar pela obra de Deus. E isso é o que há de mais importante. O importante não é estar na igreja. O importante é viver igreja. O importante é deixar que a palavra de Deus, ela nos confronte com aquilo que nós somos, para que nós possamos ser quebrantados, para que nós possamos ser desafiados na nossa fé, porque eu tenho muitas opiniões e nenhuma delas acho tão importantes que vale a pena largar a palavra de Deus. O chamado que você está tendo hoje é de experimentar o extraordinário de Deus, é deixar Deus agir na sua vida. Deus está hoje vindo até você, falando como falou para Daniel: eu vim por sua causa, eu vim porque você pediu, eu vim porque você não estava entendendo. Amém? Nós vamos orar ao Senhor e logo depois nós vamos partilhar da Santa Ceia, que é a certeza de que Jesus está aqui, a certeza de que Jesus está perto de nós, que Jesus nos ama. Pega na sua casa, leia Lucas 12:32, não temas, pequenino rebanho. É de você que Jesus está falando, porque foi do agrado do Pai te dar o reino. O reino é seu, está nas suas mãos, está em você.